Eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Estava meditando, pensando no que pregar. Ontem eu estive em Aracaju, no estado de Sergipe, pregando à tarde e à noite. Saí 5 horas da manhã de Aracaju, fui para Salvador, Belo Horizonte. E à tarde eu estava pensando no que pregar aqui. Deus colocou no meu coração uma palavra e eu quero compartilhar com vocês. Eu quero que vocês abram as vossas Bíblias. Lá no livro de Daniel, nós vamos fundamentar em 2 textos, mas eu vou ler a princípio Daniel, capítulo de número 6. Vamos em pé, reverentemente, ler a palavra do Senhor. Os irmãos que estão nos acompanhando pela net, pela rede mundial de computadores, a internet, um grande abraço, que Deus abençoe sua vida onde você estiver. E o meu abraço ao pastor Iel na hora que ele chegar. E, viu, Nice? Obrigado por me receber aqui. Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 20. Vamos começar do 24 e vamos até o 28, porque o 24 ele vai dar uma noção do que está acontecendo no texto. Daniel, capítulo 6, 24. Quem achou, diga amém. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Mantenha a sua Bíblia aberta e você pode se assentar. Amém? Os demais pastores, obreiros aqui presentes, é Josué, né? Quase Josué. Deus abençoe a todos vocês. Meus amados, quero trazer uma palavra muito simples, à altura de todos compreenderem. E gostaria de falar com os irmãos esta noite, começar dizendo que nós descobrimos na Bíblia Sagrada que o nosso Deus, Ele é um Deus muito grande. Não dá para descrever a grandeza de Deus, não é verdade? Ele habita numa luz inacessível, não tem como explicar a grandeza de Deus, da sua soberania, o seu poder. Há uma palavra na teologia, e nós temos teólogos aqui esta noite, temos professores aqui de teologia, e sabem que existe uma palavra na teologia que nós chamamos de transcendência. O que é a transcendência de Deus? Deus é um Deus transcendente. Porque a transcendência de Deus é um conjunto de atributos de Deus que dá a Ele infinita superioridade em relação às criaturas. Deus, Ele está infinitamente superior à criatura humana. O homem diante de Deus, na realidade, ele não é nada, porque Deus está infinitamente superior à criação. Às vezes a gente até vê alguém com o narizinho meio empinado, meio arrogante, achando que é alguma coisa, né? Mas na realidade, diante da grandeza de Deus, nós não somos nada. Estamos aqui por causa de uma palavrinha chamada graça, que é favor imerecido. Ele nos ama de uma maneira especial por causa da sua graça. Essa transcendência de Deus, ela é maravilhosa e ela caracteriza por causa dos atributos de Deus. Por exemplo, a eternidade de Deus. Deus é eterno.
a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, a infinitude de Deus. Deus, Ele é um ser maravilhoso, e a teologia tem uma palavra também que é aceidade. O que é aceidade? A aceidade é um atributo de Deus pelo qual Ele existe por si próprio, sem depender de ninguém. Eu achei até que você falou um amém, mas deixa para a próxima, né? Todos nós que aqui estamos dependemos de alguma coisa para viver, de água, ou de muita coisa, do ar que respiramos, dependemos dos irmãos, nós somos seres dependentes, mas Deus é o único ser do mundo que subsiste por si próprio, sem depender de ninguém. Aleluia. Isto é aceidade. Mas muito bem, e diga-se de passagem que um dos nomes do Senhor Deus é Iavé, de onde nós tiramos a palavra Jeová, e a palavra Jeová significa autoexistente, que subsiste por si próprio. E esse Deus, irmãos, que é transcendente. Tem um tecladista aí para fazer aquele fundo bonito aí? Amém? Veja bem, olha só aqui para o pastor. Esse Deus transcendente, quando a gente começa a expor a grandeza dele, né, a soberania, a presciência, tudo isso, conhece todas as coisas, a gente começa a imaginar esse Deus, Anderson, mas muito longe da gente. Por quê? Porque ele é tão grande, mas tão incalculável a grandeza dele. Puxa vida, se ele é tão grande, onde eu estou? Então ele está distante demais de mim. Só que esse Deus nosso, ele não é só transcendente, Ezequiel, ele é também imanente. Na transcendência, ele está infinitamente distante e superior ao homem, mas na imanência, refere-se a um Deus que desce, e apesar da sua grandeza, comunica através dos seus atributos com esse ser tão pequeno que sou eu e você, e se manifesta a nós de uma forma grandiosa. Aqui é que mora a diferença desse Deus, que este Deus, apesar da sua transcendência, ele é imanente e ele desce e se comunica com a sua criatura. Aleluia. Eu estou usando alguns termos técnicos somente para a gente começar a mensagem, e eu queria que você prestasse muita atenção, porque eu tenho certeza que no final você vai ser tremendamente edificado com esta palavra. Há uma linha que defende uma ideia. Esta linha é chamada de deísmo. O que o deísmo prega? O deísmo prega que há um ser criador, há um Deus criador, que criou, ou seja, uma força cósmica que criou todas as coisas, só que abandonou essa criação que ele criou. Isso diz o deísmo. Mas nós não somos adeptos do deísmo, nós somos adeptos do teísmo. Porque o teísmo diz que Deus criou, comunica, intervém e interessa pela sua criação. Esse é o perfil do Deus que nós servimos. Aleluia. Só aí já dá para a gente adorar Ele, não é verdade? Esse Deus tremendo, irmãos, que nós estamos falando sobre Ele, que se comunica, que é imanente. Aleluia. Olha aqui para o pastor, que eu gostaria de te dizer uma coisa que mais me encanta na vida cristã. É que este Deus que nós servimos, ele é também um Deus pessoal. Pastor Jander, cuidado com o que o senhor está falando, porque a Bíblia diz que Deus é espírito. Não, quando eu digo que Deus é um Deus pessoal, eu não estou falando de corporeidade de Deus. Eu estou falando que ele é uma pessoa, ele é uma persona. E para ser uma pessoa, não necessariamente tem que ter corpo. Deus é uma pessoa porque se caracteriza como pessoa por três coisas. Primeiro, ele tem inteligência, ele tem vontade e ele tem emoções. Quando eu digo que Deus é inteligente, eu estou usando a palavra mais simples do nosso vernáculo para descrever a inteligência de Deus, porque a Bíblia diz no livro de Isaías 40, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Não existe palavra para descrever a sabedoria de Deus. Então, inteligência está muito além daquilo que ele sabe. Aleluia. Mas além de inteligência, Deus é uma pessoa, porque ele tem vontade. A Bíblia
tem uma palavrinha que é muito maravilhosa, que fala da vontade de Deus. E a gente sempre gosta de dizer que o melhor lugar de estar é no centro da vontade de Deus. Isto quer dizer que este Deus, como uma pessoa, ele tem uma sabedoria incalculável, mas ele também tem vontade. Por exemplo, ele vai, ele faz, ele levanta. E quando eu digo que Deus levanta, eu estou usando uma linguagem figurada, né? Dando forma para Deus. É o antropomorfismo, dando forma para Deus, né? Aleluia. Porque a gente diz assim: Deus se levantou. A mão do Senhor está estendida. Isso é dando forma para Deus, só para a gente entender. Então Deus tem inteligência, Deus tem vontade. A mão dele estende, ele vai, ele faz o que ele quer. Mas além de Deus ter inteligência, vontade, Deus também tem emoções. E quando eu falo de emoções de Deus, o termo técnico é antropopatismo, dá emoções para Deus. Isto é, Deus se alegra, Deus se entristece, Deus tem sentimentos. E eu provo isso em toda a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz: o Senhor se alegrou com o seu povo, o Senhor se alegrará outra vez com o seu povo. Isto quer dizer, quando você adora ao Senhor em espírito e em verdade, através da sua adoração você é capaz de alegrar o coração de Deus. Como também, eu gosto de falar dessas coisas porque são coisas profundas. Oh, maravilha! Quando eu digo que Deus se alegra, em contrapartida também Paulo aos Efésios disse: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Isto quer dizer que Deus também se entristece. Mas eu encontro na Bíblia também Deus irado. Deus se irou com as nações vizinhas. Mas eu encontro também Deus na Bíblia, Deus decepcionado. Você já pensou, parou para pensar nisso? Lá no livro de Jeremias, o Senhor falou assim: olhai para as ilhas, Quebar, as ilhas à volta aqui, veja se tem algum povo que trocou de Deus, não obstante o Deus deles não fosse Deus, mas vocês trocaram de Deus, deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Deus estava decepcionado com o povo. Deus se decepciona com as pessoas. Mas a Bíblia diz também que Deus rirá dos seus inimigos. Isto eu provo então que Deus tem emoções, que Deus tem vontade e que Deus tem inteligência. Então quando eu me relaciono com Deus, aí eu pulo para um quarto ponto da minha introdução, para te dizer que se esse Deus é grande, transcendente, mas é imanente, se comunica, e Ele é uma personalidade, então eu tenho agora a possibilidade que me encanta, que é de me relacionar com esse Deus. Isto é, de acordo com a minha atitude, eu posso me relacionar com Deus, como se fosse um pai para filho. Aleluia. E quando eu abro a minha Bíblia no livro de Salmos 103, está escrito assim: como um pai se compadece dos seus filhos que o ama, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. O meu relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento de pai para filho e de filho para pai. Eu vou te confessar uma coisa esta noite, não só para você, mas para não sei quantas pessoas estão me ouvindo e assistindo pela internet. A coisa mais difícil para mim foi quebrar uma barreira que eu tinha, porque eu morria de medo de Deus. Quando criança, nasci num lar evangélico, morava na roça. O dia que jogava bolinha de vidro, se alguém visse, o dia que chutasse uma bola, estava chutando o ovo do capeta. E a gente vivia debaixo daquela pressão: ó, cuidado, Deus está vendo, para o céu vai quem quer, para o inferno vai quem não quer. Olha aí, Deus quebrou a perna de uma mulher lá em Rondônia, cuidado, não fala, porque tem uma mulher com câncer, que Deus pôs câncer na língua dela, lá no Mato Grosso. E olha, se você não tomar ceia, olha aí, o fogo está esperando. E esse terror, e eu morria de medo de Deus. Mas depois eu descobri que antes de Deus quebrar a perna, porque Ele pode quebrar, antes de Deus permitir câncer, eu descobri que Deus é um Deus cheio de amor e de misericórdia, e Ele quer se relacionar comigo.
E a melhor coisa do evangelho, a melhor coisa da graça, eu descobri isso, Ezequiel, aleluia. A melhor coisa da graça, ou a palavra mais forte da graça, é a palavra não. E quando você descobre que a palavra mais forte da graça é a palavra não, o seu cristianismo muda, porque aí você não vai servir a Deus por medo de Deus, mas você vai dizer não para o pecado por causa da grandeza da graça sobre a sua vida. E você diz: eu não vou pecar, porque a graça de Deus é melhor. Quem está entendendo, diga amém. Quem está sentindo Deus aqui, diga glória a Jesus. Aleluia. Então você começa um relacionamento com Deus. Eu sou pastor pela misericórdia de Deus há muitos anos. Eu vou fazer 30 anos no ministério, 29 anos no ministério. Hoje eu estou pastoreando uma igreja no interior, né? Eu não vigio nenhum crente, irmãos. Eu não vigio o rapaz namorar. Eu não vigio o que você está assistindo na sua televisão, porque eu não dou conta. Mas eu prego e mostro que se você tem compromisso com Deus, os sites que você visita na internet, Jesus pode estar do seu lado ajudando você vê o que você está vendo. Se você tem compromisso com Deus e conhece a grandeza de Deus e relaciona com Deus, no seu namoro, quando você assenta para namorar ou sai namorando, Jesus está presente no seu namoro. Quando você teme ao Senhor, ninguém precisa te vigiar, porque o temor de Deus está no nosso coração e no seu coração, e você serve a Ele não por medo, mas você serve a Ele por amor. Aleluia. Não tem jeito, eu prego e adoro ao mesmo tempo. Eu quero que você adore a Deus comigo. Me dá um ré menor aí, meu filho. Pode adorar Ele um pouquinho. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Se você puder, levante a sua mão direita e cante assim: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Mais uma vez, a Ele a glória. We kalamashai, we tekando romanagashwi. Quando você começa a se relacionar com Deus, quando você começa a conhecer Deus, você não é obreiro porque você tem medo de Deus quebrar sua perna. Você não faz a obra de Deus porque você está pressionado pela pressão do ministério, não. Você faz a obra de Deus por amor. Você serve ao Senhor por alegria, porque você descobriu a grandeza de Deus, e agora você sabe que o melhor não é a obra de Deus, o melhor é o Deus da obra. Você não serve a Deus pelas bênçãos que Ele vai te dar, porque o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. Você não serve a Deus pela posição ministerial, porque você sabe que a melhor posição não é de pastor, presidente ou de titular. A melhor posição é de servo, adorador, que adora reconhecendo a soberania e a grandeza dele. É por aí. Deixa eu caminhar mais um pouquinho com você. Quando você descobre essa possibilidade de que Deus se deixa conhecer, essa é a coisa mais linda que tem, irmãos. O profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu gostaria de falar uma coisa com você muito séria aqui esta noite. Eu não sei se essa mensagem está só sendo transmitida ou se ela está sendo gravada. Se ela estiver sendo gravada, ela pode ser ouvida, os dois, transmitida e gravada. Alguém ouvir outra vez. O grande desafio do cristianismo hoje é servir a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele dá. Aleluia. Servir a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele dá, ou pelo que Ele faz. Eu li uma frase esses dias de A.W. Tozer,
pastor da igreja da Aliança em West Virginia, nos Estados Unidos, e ele disse uma coisa que eu achei fantástica. Ele disse: é quase impossível na maioria dos lugares conseguir alguém para participar de uma reunião onde a única atração seja Deus. Eu vou ler outra vez. É quase impossível na maioria dos lugares conseguir alguém para participar de uma reunião onde a única atração é Deus. O que isso quer dizer? Que as pessoas, para virem para as reuniões, para virem para os cultos, elas precisam estar motivadas por um pregador, por um cantor, ou pela promessa de um milagre. E eu quero dizer que isso é uma coisa, isso é um fracasso, porque o dia que eu precisar de vir aqui nesse culto, alguém ir na minha igreja, por causa de alguém que vai pregar ou cantar, a minha motivação não é uma motivação genuína, porque o que precisa me motivar a vir aqui, não é quem vai falar ou cantar, e nem o que Deus vai me dar. Deus precisa ser aquilo que me atrai à sua casa, porque se é Ele que me atrai, quando eu chegar aqui eu entenderei que Ele é melhor. Há 15 dias atrás eu preguei em Camboriú, no Congresso dos Gideões, e Deus me deu uma palavra um pouco forte. E um momento da mensagem eu falei uma coisa que eu quero repetir aqui, Eunice. Sabe o que eu disse? E Deus me deu para falar. Nós estamos vivendo um cristianismo de um avivamento muito agressivo. Avivamento agressivo. Por exemplo, o avivamento se caracteriza hoje por muito golpe, por muito rodopio. O crente está cheinho. É um avivamento assim meio agressivo, que você vai chegar na sua rua, cortar a cabeça do capeta e derrubar não sei o que. O capeta vai sair da frente, que você vai passando em cima, você vai quebrando tudo, você vai sair daqui avivado, ninguém vai te segurar e não sei o que. Eu estou achando que isso está muito forte, está muito agressivo. Eu estou pensando no outro avivamento, que eu saia desse culto esta noite não querendo simplesmente passar em cima de ninguém. Eu preciso sair daqui com uma vida de uma comunhão tão intrínseca com Deus, tão estreita com Deus, que Satanás, eu nem vou passar em cima dele, ele vai sair para me passar. Porque passar em cima de Satanás, Jesus já passou no Calvário. Estamos precisando de um avivamento que, além desse, porque esse é aqui no culto, eu queria que o camarada rodopiasse, não é só lá em Camboriú ou no congresso não. Eu queria que ele rodopiasse na porta do açougue que ele compra fiado. Eu queria que ele rodopiasse na porta do supermercado que ele trabalha. Eu queria que ele rodopiasse dentro do ambiente onde ele vive, sabe? Eu queria que ele rodopiasse junto com a família dele na hora do culto doméstico. Porque esse avivamento só aí para o povo ver, para mim ele está meio frágil, ele é meio balela. Me desculpe a franqueza. Nós estamos precisando de um avivamento onde a madrugada vire o altar, onde nós não estamos no palco quando seremos aplaudidos, mas estaremos no altar onde só Ele nos vê. Precisamos de um avivamento onde a palavra de Deus se torna a refeição especial na nossa vida, onde homens e mulheres entrem não só no átrio para sapatearem, mas entrem no santo do santo para ouvir a voz dele dizendo: filho, receba a minha graça sobre a sua vida. Estamos precisando de um avivamento. Olha aqui na minha mão, que o dia que os crentes vêm para o culto era mais ou menos igual antigamente. As irmãzinhas não tinham bolsa Yves Saint Laurent, Armani, e não tem pecado nenhum ter. Eu quero até comprar uma para Eunice, a minha esposa, que se chama Eunice também. Elas não tinham bolsa Armani, Yves Saint Laurent, né? Mas elas traziam na capa da Bíblia um lenço, porque sabia que estava indo para o culto e ia chorar. Hoje em dia, meu amigo, sabe como é que o povo chora? Olha aqui, pastor, ó. Para não atrapalhar a maquiagem. Limpa na fralda da camisa, rapaz, esse negócio chora e se derrame. Avivamento que tem a ver não com pulo e sapateado, avivamento que tem a ver com caráter. De gente que não negocia o caráter, gente que é crente aqui dentro e pisa lá fora crente. Obreiros, aleluia, que tem um caráter ministerial tão ilibado que ele não precisa se esconder de ninguém e de nada. A vida dele é um livro aberto. Desculpe. Avivamento mais
sereno. Onde você está dirigindo, mas você sente que ele está sentado do seu lado e lágrimas correm. O avivamento que no meio da prova você é capaz de cantar e dizer: ainda que ele me mate, nele esperarei. Caramando gumacheira mãe. Tem um versículo no livro de Jó que me encanta. Jó disse assim: eu não tirarei a minha vida, a minha carne das mãos de Deus e tomarei para a minha própria mão. Isto é, Jó sabia que ele estava na prova, mas ele falou: eu estou na prova, mas foi Deus que me pôs, então me deixa nas mãos dele. Ainda que ele me mate, eu vou continuar nas mãos dele. Não tira a sua vida da mão de Deus, não. Se você está sendo provado, continue nas mãos dele, porque nas mãos dele, mesmo que seja quebrado, esmagado e sobre somente um caco de telha, este lugar ainda será o melhor lugar do mundo, porque nas mãos dele nós estamos protegidos e guardados. Uriquena macheira man. Aleluia. Adore um minutinho para você. Eu dou um minutinho para você adorar a grandeza desse Deus. Aleluia, aleluia. Uricamanachai. O salmista diz: invoca-me no dia da angústia e eu te responderei, e tu me glorificarás. Pode adorar, abra sua boca. Esqueça o dia de aflição, esqueça as lutas que te cercam. Ei, eu vou falar porque eu estou sentindo a presença do Espírito de Deus, e Deus me manda te falar. Tira o foco do silêncio de Deus, aguarda, porque tem hora que o silêncio de Deus faz mais barulho do que a luta que está à nossa volta. Você está numa luta tremenda, você tira o foco da luta e começa a prestar atenção no silêncio de Deus. Ei, se Deus está em silêncio, Ele só fala no dia que Ele quer, na hora que Ele quer. Só que tem uma coisa, Ele volta a falar, e quando Ele volta a falar, o difícil fica fácil. Quando Ele volta a falar, quem está longe vem para perto. Quando Ele volta a falar, quem tem embaixo vai para cima. Quando Ele volta a falar, quem não tem passa a ter. Quando Ele volta a falar, a porta se abre, porque Ele tem a chave da porta. E se você crê, joga esta mão para cima e dê um brado de glória a este Deus esta noite. Aleluia. Eu sei que a sua vida por aí não é tão fácil de seguir. Aleluia. Mas Jesus é o teu alento. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Cante comigo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido para perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória para você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abriu o caminho neste mar. Então só adore, e você vai passar e cantar de lá: só o Senhor é Deus. Calamacheira mais. Adore, adore. Deus está aqui. Deus está aqui. Essa noite virou um grande congresso aqui nesse lugar, porque Deus está aqui. Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele é soberano, mas Ele se preocupa com você. O Espírito de Deus me faz lembrar de um fato aqui, bíblico. Olhe para cá um minuto. Dá vontade a gente só chorar e dar glória e ficar só adorando, não é verdade? Aleluia. Você se lembra de Ló, quando os anjos chegaram lá para tirar Ló da cidade de Sodoma e Gomorra? Lembra do fato? Né, irmão Thaís? Quando os anjos entraram dentro da casa de Ló, os cidadãos, os moradores daquela cidade chegaram. Vocês lembram o que eles disseram? Tira esses varões aí para fora, porque nós queremos conhecê-los. A palavra conhecê-los ali nós queremos ter relação sexual com eles, porque eles eram da prática do homossexualismo, a impiedade, a imoralidade
tomava conta de Sodoma. E vocês se lembram? Fica aqui, Anderson, atrás de mim aqui. Um outro varão, fica aqui, pastor Tadeu, só para me ilustrar. Fica aqui. O Ló está lá conversando com ele. Os anjos estão aqui, eram dois, né? Materializados. E aí o Ló está na frente. Por favor, não toca nesses varões não, eles são visitas aqui. Eles são visitantes aqui, né? Eles são visitantes aqui. Deixa eu inverter, fica na frente. Faz de conta que você é Ló. E os dois anjos estão aqui atrás. Não toca neles não, o Ló está dizendo, porque eles são visitantes aqui. E eles queriam invadir a casa. E o Ló disse: eu dou para vocês as minhas 2 filhas que não conheceram varão ainda, são virgens, para vocês aproveitarem delas, mas não toque nesses varões. E quando eles estavam para entrar dentro de casa, para arrombar a porta e tomar posse daqueles 2 varões, sabe o que um dos anjos fez? Ló, olha para cá. Ló, entra para dentro e deixa com a gente. O que eu quero dizer? Até o momento que você puder, você dá a cara para o inimigo, mas vai ter hora que Deus vai falar assim: pode entrar e deixa comigo. Obrigado. Aleluia. Entra e deixa comigo. Oh, Deus está falando aqui. Deus vai entrar na tua frente e vai dizer: olha, pode entrar para dentro da sua família e deixa o resto comigo. Deus vai entrar na frente da sua família e vai dizer: deixa o resto comigo, tu estarás protegido aí dentro. E sabe o que os anjos fizeram? Os anjos disseram: olha, todo mundo cego. Aí todo mundo ficou tudo ceguinho, porque o Senhor entrou na frente para defender aqueles que confiam no seu nome. Eu vou falar porque eu levo a obra de Deus muito a sério, e Deus me guarde de dizer que Ele está falando o que Ele não está falando. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que você vai dar a cara para o inimigo só até um determinado ponto. Quando você estiver correndo risco, Deus entrará na frente e vai dizer: pode entrar para casa e deixa o resto comigo. Deus está aqui. Deus é o dono da obra, essa igreja é dele. E quando precisar, ele entra na frente e diz: pode sair fora, deixa o resto comigo. Meu Deus do céu, o Senhor está aqui. Aleluia. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Pleno poder aos teus filhos dará. Feche os seus olhos e cante. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como era, sempre será. Só aqueles que creem que Ele é fiel canta. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Cante, cante. Dia após tua mercê, tua mercê. Eu estou vendo gente com as mãos para cima adorando. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Enquanto eles tocam, você só adora o Deus fiel. Mesmo que nós não estejamos entendendo Deus, mas nós estamos crendo. Só adore, só adore, só adore. Só adore, só adore. Pessoas estão nos assistindo pela internet. Deus está movendo lá nas suas casas. Deus está operando o sobrenatural. Isso. Adore com serenidade. Adore isso. Adore com serenidade. Isso. Sinta o seu coração ser quebrado, quebrantado pela presença dEle. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê, tua mercê.
gostaria de, nos próximos 12 minutos que eu tenho para terminar, te dizer que esse Deus é tão acessível, é possível se relacionar com Ele. Mas eu gostaria de te falar sobre uma preocupação que eu tenho. Eu acho que a igreja, irmãos, quando eu estou falando da igreja, estou falando num contexto geral, não estou falando dessa congregação, estou falando da igreja, no modo geral. Nós conhecemos muito pouco Deus, entendeu? Se for preciso de alguém subir aqui e descrever Deus, nas suas limitações, é claro, nas nossas limitações pessoais, mas eu acho que a gente conhece muito pouco dele. E agora eu queria terminar levando você para pensar uma coisa. Se eu pedisse a Moisés, por exemplo, para descrever a grandeza de Deus aqui hoje, era fácil, não é? Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés escreveu Salmos 90. Um homem que falava com Deus cara a cara. O Senhor já tinha manifestado para ele no Sinai 2 vezes. E daí a pouco ele fala ainda: Senhor, mostra-me a tua glória. O camarada já estava, rapaz, se enrolado com Deus de forma tremenda, e ainda falou: mostra-me a tua glória. Aleluia, eu amo isso. Aí o Senhor falou: então sobe um pouquinho mais, tem um lugar junto à rocha para você, porque há sempre um lugarzinho para conhecer melhor Deus, entendeu? Aleluia. Então era fácil pedir Moisés para descrever Deus. O pregador, o Anderson que está aqui, os demais pregadores que estão aqui, peçam um esboço a Moisés. Moisés, me empresta um esboço para me pregar sobre Deus. Ixi, é fácil. Bom, então vamos deixar Moisés, vamos pedir um esboço a Davi. Davi, dá um esboço aí para me pregar sobre Deus. Ixi, Davi vai dizer: você quer que eu falo para você sobre Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo? Fale um pouquinho aí, Davi, sobre o Deus Filho. Então eu vou dar só 3 salmos para vocês. Davi diria: Salmo 22, ele é o Messias sofredor. Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Salmo 22. Mas você pode também pregar sobre ele no 23. Ele é Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas se você quiser falar sobre Jesus também, eu te dou o esboço do Salmo 24, que diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. E aí ele vai de novo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque está chegando aí, né? Aí daí a pouco canta outra vez: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Chama Jesus de Jeová Sabaote, ou Jeová Shebal, de Senhor dos exércitos. Mas o que, Moisés? Eu posso também te emprestar o Salmo 139. Senhor, tu me sondaste e me conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, sem que haja uma palavra na minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Tu me cercaste em volta, puseste a tua mão sobre mim. Tal ciência para mim maravilhosíssima, que eu não posso nem compreender. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se tomar as asas da alva e habitar na extremidade do céu, tu ali está. Se eu fizer no Sheol, na habitação dos mortos, a minha cama, o Senhor também está. Então não tem onde eu fugir da tua presença. E lá no versículo 16, 17, 18 por aí afora, ele diz assim: Senhor, na realidade tu me conheces tem muito tempo. Os teus olhos me viram quando eu era ainda uma substância sem forma, quando eu era uma gelatina no útero, no ventre da minha mãe. Tu já me conhecia, e no teu livro todas as coisas estavam sendo escritas. E lá no final ele diz: eu não tenho. Ele vai dizendo: meu Deus, eu não compreendo isso. Ele dizia: porque de forma maravilhosíssima e tão terrível fui formado. Eu pedi a Davi para falar sobre Jesus, sobre Deus, ele fala. E se eu pedir Isaías? Isaías, por exemplo, você quer que eu fale sobre Jesus ou você quer que eu fale sobre Deus? Fala sobre Jesus. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Mas o que? Ele é o Emanuel, Deus conosco. Mas e sobre o Pai? O que você fala? Sobre o Pai? Antes mesmo que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. E operando eu, quem impedirá? Mas o que você quer que eu fale? Você quer que eu te dê um esboço para falar mais sobre Deus? Isaías diria: desde a antiguidade não se ouviu com os ouvidos, nem se viu com os olhos um Deus além desse, que trabalha para aquele que nele espera. Mas o que você quer? E aí vai, né?
Mas agora, irmãos, para terminar minha mensagem, já me deram um papelinho aqui que eu posso ir até 9h10. Eu ganhei mais 17 minutos. Posso ir? Amém? Eu estou falando a 50 já, ou 45, sei lá, parece que passou rápido. Não passou. Passou rápido, eu acho que passou. Para mim passou. Para você também passou, não passou? Deus está falando, aleluia. Glória a Deus. Mas aí, se eu fosse para o Novo Testamento, reverendo Anderson, pedir a João, fala um pouquinho sobre Deus aí, sobre Jesus. Aí o João falou, eu acho que para falar de forma mais profunda é só ir para João 1:1, né? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. É só você buscar lá, en arque en hologos, né? No princípio era o verbo, o logos, estava lá, inserido no Pai. E Paulo, se eu pedisse Paulo para falar sobre Jesus, sobre Deus, Paulo, só Filipenses 2 já diria: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem. E vai dizendo daí a pouco, mas só que tem uma coisa: Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que todo joelho se dobre, tanto do que está no céu, na terra e debaixo da terra, se dobre diante dele. E se pedir Pedro para falar? Mas aí eu queria terminar a minha mensagem esta noite pedindo duas pessoas não crentes para falar sobre Deus, porque eu acho que o grande desafio são os que servem a Deus falar sobre Ele. Mas você acredita que tem gente na Bíblia que dá um banho em crente? E eu quero pedir ao Dario, que não era crente, para falar um pouquinho sobre Deus, tá bom? Porque o Daniel foi livre da cova dos leões, e o Dario ficou empolgado e falou assim: paz a todos seja multiplicado, da minha parte é feito um decreto. Pega o esboço com o Dario para você pregar sobre Deus, meu filho. Aleluia. Mas o que ele vai falar? A primeira coisa que ele vai falar: todos os homens do domínio do meu reino tremam e temam diante do Deus de Daniel. E eu hoje até peguei o dicionário lá do irmão Francino, que eu quero agradecê-lo também, juntamente com a irmã Conceição, por ter me recepcionado tão bem lá hoje, né? Ainda vou voltar para dormir, né? Para completar a diária, que termina amanhã às 7, que eu tenho que estar no aeroporto, né? Aí é o seguinte, eu estava olhando sobre a palavra tremam e temam. Irmãos, a gente tem que tremer diante da grandeza de Deus. Tremer. Mas não é só tremer. O Dario disse que tem que tremer e tem que temer. E temer não é ter medo. Ter medo é obedecer por amor e respeitar a grandeza dele. Qual o segundo tópico da mensagem que o Dario me daria para pregar? Está aí no versículo de número 26, ainda lá no final, lá no meio do versículo, ele diz assim: porque ele é Deus vivo. Oh meu Deus do céu. Só aqui Paulo disse a Timóteo: Timóteo, eu estou escrevendo essas coisas para você, esperando ver-te bem depressa. Mas se eu demorar um pouquinho, para que você saiba como se comportar na igreja do Deus vivo. E eu fico pensando, irmãos, a igreja do Deus vivo não é uma igreja de mortos. Eu fico pensando a pessoa, como é que tem culto, irmãos, que tem pessoa que não adora. Ele entra frio, gelado e sai um picolé. Não arrepia mais, não tem calafrio na coluna mais. Querido, Deus é vivo. Não é o nosso caso aqui, porque eu não estou sendo hipócrita não, e nem demagogo não. Mas tem lugar que você vai pregar que a igreja todinha sente a presença de Deus. O único lugar do povo sentir é o púlpito. Obreiros frios, amargos, calculistas, não adoram. Eu quero te dizer que se o púlpito for quebrantado, a igreja vai se derramar. E aqui é a igreja do Deus vivo. E no lugar que esse Deus vivo chega, quem falou isso aqui não foi Moisés nem Davi não. Quem está falando isso aqui é Dario. Ah, se eu pudesse demorar mais aqui. O Deus vivo. E ele diz que ele não é só vivo, mas ele é vivo para sempre. E ele é permanente.
Meu Deus do céu, é vivo para sempre e permanente. Mas o que ele disse? E o seu reino não pode destruir, ele é indestrutível. Reinos passaram, império egípcio passou, império assírio passou, império babilônico passou, império medo-persa passou, os impérios passaram no passado, império grego passou, império romano passou, os impérios passam, mas o Dario está dizendo que o reino de Deus é indestrutível. Rapaz, mas que mensagem que ele está dando o esboço para a gente aqui, hein? E agora ele diz no final do versículo 26: e o seu domínio é até o fim. Mas olha, irmão Thaís, o versículo 27, olha o esboço que o Dario está me dando. Ele livra e salva. Ele livra e salva. Eu não estou comentando, eu estou só lendo aqui, pastor. Ele livra e salva. Mas aí eu gosto da sequência do versículo: e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Quem está falando isso aqui é gente que não era crente não, irmão. Ele livra e salva, e ele opera milagre no céu e na terra. Aí é o seguinte, já que eu prometi de pegar duas pessoas não crentes para falar da grandeza desse Deus, vamos deixar o Dario. E eu queria que você voltasse comigo lá no livro de Josué agora, para a gente perguntar uma outra pessoa não crente, só que essa começou não crente e acabou crente. Josué capítulo de número 2, versículo 9. Aí eu vou pegar o esboço para falar da grandeza desse Deus, e aí eu termino, tá bom? Enquanto você procura Josué 2 e 9, eu canto assim: então minha alma canta a ti, Senhor. Cante comigo: grandioso és tu, grandioso és tu. Irmãos, esse Deus é tão grande e ele é vivo, que é impossível estar aqui dentro e não sentir nada, só se a pessoa estiver morta. É impossível aceitar que um cristão vem para um culto, traz um telefone celular e fica mandando mensaginha dentro do culto. É impossível aceitar que uma pessoa esteja aqui dentro e o coração esteja lá fora, porque a presença do Deus vivo movimenta a nossa vida, mas não só movimenta por fora, movimenta por dentro. Eu disse para vocês que eu ia perguntar agora outra pessoa não crente para falar um pouquinho sobre a grandeza de Deus. Josué 2:9. Agora olha para cá antes da gente olhar para a Bíblia. Olha para o pastor. Sabe o que está acontecendo aí? Os dois espias estão na casa de Raabe. Estão lá para vistoriar a terra. Raabe escondeu eles em cima, no telhado, em algum lugar, não sei onde. Escondeu na parte de cima. E quando Raabe tira os dois espias israelitas e começa a conversar com eles, olha a conversa dessa mulher, irmão. Pega o esboço dela para você pregar sobre Deus, tá bom? O que ela diz? Versículo 9: e disse aos homens, olha o que essa mulher está falando: bem sei eu que o Senhor vos deu essa terra. Primeira coisa que essa mulher me ensina, que ela conhecia que o Deus de Abraão era um Deus de aliança e de promessa. Ela lembrou, Deus fez uma promessa lá para Abraão: vocês estão mais de 400 anos fora, 40 anos de deserto, a gente está morando aqui, mas a gente sabe que essa terra é de vocês. Olha que fantástico, irmãos. Uma mulher não crente está falando que Deus é Deus de promessa e Deus de aliança. Mas segunda coisa que ela fala: e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Isto é, o Deus de vocês causa terror nos inimigos. Ei, olha só aqui para o pastor. O crente que fica orando: Jesus, quebra a perna daquela mulher para parar de falar de mim. Jesus, corta a língua daquela homem. Quebra, Jesus, manda aquela pessoa para Rondônia, que ele possa ter medo de mim, para provar que eu sou teu servo. Ei, meu amigo, se a tua vida está na presença de Deus, nem abra a boca. Só de você chegar, o inimigo já fica tremendo e dizendo: Deus chegou com ele, Deus chegou com ele, Deus está com ele, Deus está na vida dele. Eu fico: olha, irmão, você me respeita porque eu sou homem de Deus. Rapaz, só a presença de Deus na sua vida causa respeito, porque a presença de Deus é que causa terror nos inimigos. Vamos perguntar mais a Raabe alguma coisinha sobre Deus? Versículo 10: porque temos ouvido que o Senhor secou a água do mar vermelho. Meu Deus do céu, sabe o que essa mulher está fazendo? O Deus de vocês opera o sobrenatural. E eu gosto disso aqui,
presbítero Elias. Olha aqui para o pastor. Que se Deus tivesse só aberto o mar vermelho para o povo passar, o povo ia atolar na lama que tem no fundo do mar. Mas a minha Bíblia diz, e a Raabe está dizendo, que Deus não só abriu, secou. Eu sou detalhista também, eu gosto desse negócio. Abriu e secou. E quando seca o fundo de um mar, na minha cabeça, passando 2,5 milhões, tem até poeira levantando do fundo do mar. Já pensou água de um lado e água do outro e poeira subindo no meio, porque o meu Deus seca o fundo do mar. Irmã Raabe, mas o que a irmã pode falar? E o que fizeste ao rei dos amorreus, e a Sion e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruíste? Olha o versículo 11. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Agora eu gosto desse negócio aqui, do resto do versículo. Porque o Deus o vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. O que o Dario falou lá? O Deus de vocês opera sinal no céu e na terra. A irmã Raabe também falou que o nosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Deus manda, Deus comanda, manda em cima, manda embaixo, manda em qualquer lugar. Adore a Ele, sabe por quê? Porque Ele manda. Agora eu poderia usar aqui uma hermenêutica aqui desse versículo 11 para pegar para você duas palavrinhas que a Raabe falou. Ela disse assim: porque o Senhor vosso Deus é Deus. Primeira palavra que ela chama Deus de Senhor. E a palavra Senhor é Adonai. E Adonai tem a ver com senhorio, né? Com governo. E depois ela chama esse Senhor de Deus. E a palavrinha Deus no Antigo Testamento é Elohim. E Elohim do hebraico implica plural, mais de uma pessoa. Então ele não só é Deus Adonai, ele é Deus trino. Essa mulher conhecia muito de Deus, meu pai. Aleluia. O Deus de vocês é Deus em cima no céu e Deus embaixo na terra. Mas essa mulher me ensina uma outra coisa, para mais um tópico do meu esboço. Essa mulher me ensina que Deus é Deus do livramento. Sabe por quê? Ela falou: garante para mim que todo mundo vai ser destruído, menos eu, a minha família, meu pai, minha mãe, meus negocinhos. Como diz o mineiro. Vamos dizer que se ela fosse mineira, ela ia falar: garante para nós que os meus trem ninguém vai mexer. Aleluia. Ela sabia que Deus era capaz de proteger. E você conhece o resto da história, não conhece? Os muros caíram e a casinha dela ficou pendurada, porque Deus é Deus de vitória. Agora eu quero alegrar o seu coração com esta palavra aqui, viu, irmão Anderson? Sabe o que é? Que Deus só não deu vitória na casinha dela. Ela era prostituta e meretriz, sim ou não? A Bíblia não fala? Ela era prostituta Raabe, de vida irregular, de vida livre. Mas sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia no capítulo de número 6 do livro de Josué, versículo 22, 23, lá pelo 25, que ela foi agora e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, virou judia. Aleluia. Era gentia, virou judia. E aí tem um camarada lá chamado Salmão, deu uma olhada nela e falou: vou casar com essa mulher, eu vou dar um nome para ela, eu vou dar dignidade a ela. E de repente o Salmão casou com ela. E desse Salmão teve um menino que chamou Boaz. E desse Boaz teve um menino que chamou Obed. E esse Obed teve um menino que chamou Jessé. E esse Jessé teve um menino que chamou Davi. E esse Davi teve um menino que chamou Jesus de Nazaré, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Você precisa conhecer esse Deus. Jesus é descendente de Raabe, rapaz. E sabe o que eu amo na Bíblia? É que lá no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 31, na galeria dos heróis da fé, só tem gente boa lá: Enoque, Noé, Abraão, José, Moisés. Só figurinha. E lá no meio de 16 figurinhas tem um nominho lá dos heróis da fé. Tem uma heroína: pela fé Raabe. E quando você abre a sua Bíblia lá no livro de Tiago, capítulo 2, 25, diz assim: pela fé Abraão acreditou, e do mesmo jeito Raabe. Raabe sendo colocado no mesmo nível de Abraão, meu amigo. Quem conhece, confia. Fica de pé. Falta-me palavras para engrandecer a soberania dele. E eu quero voltar naquela frase que eu falei na introdução da minha mensagem. Você lembra que a W. Tozer diz que seria difícil conseguir alguém para participar de uma reunião onde a atração fosse só Deus? Meu querido, olha aqui para a mão do pastor Jando. Tem muito tempo que você não me vê, eu não sei quando você vai me ver outra vez. Que te mova a ir à casa do Senhor
não a promessa de uma vitória, mas que o que mova você a ir à casa do Senhor seja a ideia e a certeza de que aqui você sentirá a presença de um Deus que até os ímpios falam sobre Ele. E tem uma coisa, não é só Dario não, viu? E não é só Raabe que fala dele não. O Nabucodonosor também falou, viu? O Nabucodonosor também falou que Deus é, ó. Amém? Quem pode dizer glória a Deus? Você acha que valeu a pena vir à igreja hoje? E eu só vou te dar um recadinho que o Espírito Santo me pede para falar com você. Sabe aquele dia que você não vem ao culto? Jesus vem. Tá? O dia que está chovendo, você não veio e Ele veio. O dia que você está desanimado, você não veio e Ele veio. Então não deixe de vir, porque é bom estar na casa do Senhor, adorando na beleza da sua santidade. Eu quero orar com você. Eu tenho até 9h10, falta 3 minutos para as 9h10. Gostaria de, quem sabe tem uma pessoa esta noite para retornar aos braços desse Deus. Uma pessoa que está afastada, desviou-se dos caminhos do Senhor, parou 6 meses, 8 meses sem santa ceia. Como é que você vai arrumar, meu filho, sem ceia? Você está esperando o quê? Você que aceitou Jesus e não batizou ainda, o que você está esperando? Assuma compromisso com Deus. Volta hoje. Tem alguém que quer reconciliar-se? Uma pessoa que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus? Aleluia. Irmão, seja sincero. Irmã, seja sincera. Nós estamos saindo daqui desafiados, não estamos? Eu estou saindo daqui um pouquinho envergonhado comigo mesmo, o tão pouco que eu conheço da grandeza dele. Quando a gente está dentro de uma prova, que a gente fica murmurando e falando: oh Deus, não sei o que, o Senhor não está me vendo, eu não sei o que, eu vou morrer. E Deus está olhando dizendo assim: tadinho, não me conhece, né? Porque o que você está vendo não é o que você está vendo. Você está vendo um menino dentro de um barquinho indo pelo rio Nilo. Deus está vendo um homem no Sinai, vendo a sarça arder. Aleluia. Você está vendo uma mulher na tenda chorando, Ana, dizendo: eu quero um filho. Deus está vendo um sacerdote, um juiz e um profeta dizendo: fala que o teu servo ouve. Você está vendo Pedro na cadeia para morrer como Tiago foi morto. Deus está vendo Herodes morto e o Pedro falando língua no culto da vitória na casa da irmã Maria. Aleluia. Você está vendo João Batista na ilha de Patmos, preso para morrer, comido pelas feras. Deus está vendo o céu aberto e se revelando ao seu filho. Deixa eu orar com você. Aleluia. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Levante as suas mãos comigo, levante. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Olha as lições que nós tiramos da tua palavra, Senhor, esta noite. Uma mensagem simples, Senhor, mas uma mensagem bíblica que o Senhor me deu para compartilhar com os irmãos aqui. Deus, não nos deixe sair daqui da mesma maneira que chegamos. Aleluia. Pai, ajude-nos que saiamos daqui com vontade de te conhecer, vontade de te experimentar mais do Senhor. Ajude-nos a sairmos daqui não simplesmente desafiados, mas que saímos daqui transformados pelo poder da tua palavra. Obrigado por se revelar a nós. Obrigado por nos dar a oportunidade de conhecer um pouquinho do Senhor. Mas nós cremos na tua palavra, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas chegará a hora que nós veremos o Senhor face a face. E isso será um privilégio para nós, Deus, conhecer o Senhor face a face. Porque assim como o Senhor é, nós veremos o Senhor. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, porque quando o Senhor se manifestar, nós seremos semelhantes ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela tua palavra. Estou pregando há 1 hora, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Graças te dou, Senhor. E eu quero sair daqui mais animado para te servir e fazer a tua vontade. O que o Senhor tem para a minha vida, para a minha família, para os meus filhos, se cumprirá, eu creio. O que o Senhor tem para a vida desta igreja se cumprirá, porque tu és o dono dela. Assim eu oro, Pai, e te adoro no nome do Senhor Jesus. Ainda de pé,
Eu queria que você escolhesse um irmão à sua direita ou à sua esquerda, pegasse na mão dele, desse um abraço e dissesse: meu irmão, minha irmã, precisamos conhecer o Senhor melhor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada do céu estarei. Diga: na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar.